Imagine uma mulher que sempre aparecia de preto, com lágrimas nos olhos e uma história triste na ponta da língua. Ela dizia ter perdido o grande amor da vida, um marido maravilhoso que partiu cedo demais. Com essa dor no olhar, ela conquistava corações e carteiras. Mas o que ninguém imaginava é que esse marido morto não só estava vivíssimo, como dividia o título de esposo com outro homem, também vivo e enganado. O luto era falso, o amor era uma armadilha. E essa mulher tinha um esquema de enganar, casar e sumir que deixou uma trilha de vítimas por onde passou. Quer saber como ela conseguiu manter 2 casamentos ao mesmo tempo sem ser descoberta por anos? Então fica comigo até o final, porque essa história é de explodir a cabeça. A chuva caía fina naquela manhã de terça-feira, cobrindo a pequena cidade de São Domingos com um véu cinzento. As ruas, ainda molhadas da madrugada, refletiam o vai e vem apressado das pessoas que, mesmo com o tempo fechado, seguiam suas rotinas. No coração daquele lugar simples e pacato, todos conheciam Dona Eveline, ou como era carinhosamente chamada, a viúva do sobrado azul. O sobrado em questão era uma charmosa construção de 2 andares, com janelas brancas e jardineiras, cheias de flores. Era ali que Eveline morava, desde que se mudara sozinha, como dizia, após perder o marido em um trágico acidente de carro há quase 6 anos. Ela era uma presença constante nas missas de domingo, nos bazares da paróquia e nos almoços beneficentes. Sempre bem vestida, com olhos marejados quando o nome do suposto falecido era citado, conquistava a todos com sua doçura e educação. Ah, coitada da Eveline, tão jovem, tão bonita e perdeu o marido daquele jeito, diziam as senhoras. Mais velhas, sempre com a mão no peito e o olhar triste. Mas Eveline não se fazia de vítima. Pelo contrário, ela era a primeira a ajudar quando alguma vizinha adoecia, levava sopa para os idosos, doava roupas, fazia questão de pagar a escola da filha de uma amiga falecida. Não havia uma alma na cidade que não simpatizasse com ela. Com 38 anos, pele bem cuidada, sorriso encantador e uma aura de sofrimento discreto, Eveline era uma figura misteriosa. Quando alguém perguntava sobre o marido, ela mudava de assunto, suspirava e deixava escapar uma lágrima. Ele era o amor da minha vida, dizia em voz baixa, olhos fixos no chão. Mas Deus quis levá-lo cedo. Ela dizia que o nome dele era André, um engenheiro que morreu em uma viagem a trabalho, vítima de um acidente de carro na estrada. O corpo, segundo ela, teria sido cremado e por isso ninguém jamais viu o túmulo. As poucas fotos que mostrava eram sempre as mesmas. Um homem de costas, à beira-mar, ou uma imagem borrada em preto e branco de um rosto meio escondido. Quando perguntavam por mais detalhes, ela sorria triste e dizia: algumas lembranças são dolorosas demais para serem guardadas em fotos. Por muito tempo, ninguém ousou questionar. Afinal, o luto era visível, a dor parecia real. E Eveline mantinha um comportamento tão irrepreensível que até o padre local se emocionava ao citar seu nome nas missas. Mas, como toda cidade pequena, boatos sempre rondam os becos mais silenciosos. E os primeiros sussurros começaram com algo quase banal. Um entregador disse ter visto Eveline abraçando um homem no portão tarde da noite. Devia ser um parente, disse a vizinha desconfiada, mas querendo acreditar. Um amigo que veio confortá-la, talvez, acrescentou outra, mas os comentários não pararam por aí. Uma manicure jurou ter visto Eveline num shopping da cidade vizinha, entrando de mãos dadas com um homem de cabelo grisalho. Outra senhora disse ter recebido uma mensagem por engano, onde Eveline falava sobre se encontrar com o Jorge. Jorge? Quem é Jorge? Foi a pergunta que começou a abrir a rachadura no muro de confiança em torno dela.
Apesar dos murmúrios, Eveline continuava sua rotina como sempre. Levava bolos para a igreja, distribuía agasalhos no inverno e sempre mantinha seu luto elegante. Roupas sóbrias, maquiagem leve, olhar distante. Mas o destino tem seus próprios planos quando a verdade precisa aparecer. Tudo começou a mudar numa tarde quente de dezembro, quando Eveline viajou para visitar parentes e deixou a casa sob os cuidados da vizinha, Dona Teresa. O problema é que 3 dias depois, um homem apareceu na porta do sobrado azul com uma mala nas mãos. Boa tarde, sou o Marcos, marido da Eveline. Ela me pediu para encontrá-la aqui, disse ele, com um sorriso gentil. Dona Teresa arregalou os olhos. Perdão, senhor, o senhor disse marido? Sim, claro, sou o marido dela. Casados há 4 anos, a vizinha travou. Mas Eveline é viúva, o homem franziu a testa. Viúva? Como assim? Eu jantei com ela semana passada, estamos juntos. Essa é nossa casa. A confusão se instalou em segundos. Teresa, sem saber o que fazer, ligou para a filha, que ligou para o padre, que chamou um amigo da delegacia. E em questão de horas, metade da cidade estava sabendo da visita do marido ressuscitado, mas não parou por aí. Na manhã seguinte, outro homem apareceu na delegacia, dizendo ter visto na praça uma foto da viúva e vindo esclarecer um mal-entendido. Seu nome era Carlos, e ele também dizia ser marido de Eveline. Apresentou uma certidão de casamento registrada em outro estado, fotos e até uma conta conjunta. Essa mulher é minha esposa há 6 anos, disse, visivelmente confuso. Estamos tentando ter filhos. E ela me disse que estava viajando para cuidar da mãe doente. A revelação caiu como uma bomba. 2 homens, em 2 estados diferentes, casados oficialmente com a mesma mulher. Ambos acreditando serem os únicos. Ambos com histórias paralelas, alimentadas com precisão cirúrgica. Cidade parou, as redes sociais explodiram. Fotos da viúva começaram a circular junto com memes, áudios e piadas. Mas o assunto era sério, muito sério. Quando Eveline voltou, 2 dias depois, foi recebida não com abraços, mas com perguntas. Quem é Marcos? Quem é Carlos? Onde está o André? Ela ficou pálida, quase desmaiou. Tentou fingir que era um engano, que estava sendo confundida. Mas os documentos, fotos e provas estavam ali. E os 2 maridos vivos exigiam explicações. A mulher que por anos foi símbolo de bondade, luto e caridade, agora era o centro de um escândalo que misturava bigamia, estelionato e falsidade ideológica. E isso era só o começo. Porque, ao começar a investigar sua vida, a polícia descobriu algo ainda mais perturbador. Eveline não tinha apenas 2 maridos. Ela tinha uma lista inteira de vítimas. Delegacia de São Domingos, acostumada a lidar com pequenos furtos, brigas de vizinho e denúncias de som alto, jamais imaginou que um caso de repercussão nacional começaria ali com uma simples viúva, que não era viúva. Quando a ficha começou a cair, o delegado Silveira, um homem calmo e cético por natureza, achou que estava diante de uma comédia de erros. Mas conforme os documentos chegavam, as declarações eram colhidas e os registros cruzados, a história de Eveline da Silva Machado ganhava contornos cada vez mais surreais. Não era só o fato de ter 2 maridos vivos. O que assustava era a precisão com que ela mantinha as mentiras, vivendo vidas paralelas com uma habilidade que beirava o profissionalismo. O cerco começa a Marcos. O primeiro a aparecer era engenheiro civil. Conhecera Eveline durante uma palestra em Curitiba. Segundo ele, ela se apresentou como viúva e empreendedora, envolvida em projetos sociais. Logo começaram a namorar e 2 anos depois se casaram no civil. Tinham uma vida confortável e moravam em um apartamento de classe média alta.
Ele dizia que ela viajava muito por projetos humanitários e que às vezes passava semanas fora. Nunca desconfiei. Ela era carinhosa, presente, sabia tudo da minha vida. Até ajudava a cuidar da minha mãe quando estava doente. Contou, visivelmente abalado. Carlos, por outro lado, era comerciante em Belo Horizonte. Conheceu Eveline num grupo de leitura online. Ela se dizia escritora e viúva recente. A conversa virou romance, o romance virou casamento. Ela se instalou na casa dele, mas dizia que precisava visitar a antiga casa de infância a cada 15 dias. Sempre voltava com presentes e histórias comoventes. Ela dizia que me amava, que queria filhos. Até chorou quando não conseguimos engravidar. Relatou Carlos em prantos na delegacia. Ambos tinham certidões de casamento válidas, contas conjuntas, imóveis em nome do casal. E, o mais chocante, nenhum sabia da existência do outro. Mas, quando o delegado Silveira mandou verificar o CPF de Eveline no Sistema Nacional, a ficha criminal deu um salto. Havia 3 identidades diferentes associadas ao mesmo rosto. E então começou o rastreio completo. Em menos de uma semana, descobriram um homem no Rio Grande do Sul que afirmava ter sido enganado por ela, com quem se casara em 2014 e que depois ela sumira com parte do dinheiro da venda de uma propriedade. Um viúvo de Santa Catarina que dizia ter feito um financiamento no nome dela para comprar um carro, acreditando que estavam prestes a se casar. Ela desapareceu no mês seguinte. Um médico do interior de São Paulo que tinha fotos íntimas com Eveline, trocas de mensagens e até um vídeo onde ela pedia ajuda para pagar os custos de um inventário do falecido marido. E a lista crescia. Mais impressionante era o padrão. Ela nunca usava o mesmo nome completo, mas mantinha o primeiro nome ou uma variação. Eveline, Eva, Lina. Sempre se apresentava como viúva. Sempre contava uma história triste de um marido morto tragicamente. Sempre dizia que não gostava de falar muito sobre o passado. E sempre demonstrava uma combinação sedutora de fragilidade e força. Ela sabia se encaixar. Com Marcos, era elegante e culta. Com Carlos, era doce e familiar. Com o médico, era espirituosa e discreta. Com o empresário do Sul, era religiosa e carente. Em cada versão, um traço adaptado, uma máscara ajustada à vítima ideal. A técnica do golpe, psicólogos forenses, chamados para ajudar no caso, descreveram o comportamento como típico de uma estelionatária emocional. Alguém que manipula sentimentos para obter vantagens financeiras, usando amor, piedade e culpa como ferramentas. Ela construiu um personagem perfeito. A viúva jovem, linda, sofredora, mas cheia de vida. É um arquétipo poderoso, disse a psicóloga criminal, doutora Ana Valéria. A técnica usada por Eveline era milimetricamente calculada. Aproximação emocional. Ela criava empatia com histórias tristes e uma personalidade acolhedora. Envolvimento gradual. Ia ganhando espaço na vida da vítima aos poucos. Sinais de luto eterno. Usava o passado trágico como escudo emocional. Doses de dependência. Fazia a vítima sentir-se necessária e responsável por curá-la. Exploração financeira. Disfarçada. Nunca pedia diretamente, mas se colocava em situações onde o apoio surgia naturalmente. O mais assustador era que, na maioria dos casos, ela não sumia de imediato. Ela mantinha o golpe por anos, equilibrando relacionamentos, viagens e versões inventadas com maestria. Havia até registros de transferências cruzadas. Dinheiro que saía de uma conta de Marcos, passava por outra no nome de Eveline e ia parar na conta de Carlos. Um sistema engenhoso que deixava poucos rastros. Quando a máscara cai o choque, na cidade foi tanto que até os mais próximos se recusavam a acreditar. Dona Teresa, da vizinha que cuidava do sobrado azul, ficou sem palavras.
Eu vi ela chorar na missa. Eu abracei ela no Natal. Como alguém pode viver uma mentira por tanto tempo? O padre local, conhecido por ser sereno, quase perdeu a compostura durante um sermão. O que é verdadeiro entre nós? Disse, olhando para os fiéis. Que outros segredos vivem ao nosso lado? As autoridades começaram a montar o quebra-cabeça. Documentos falsos, registros de passagens aéreas, recibos de hotéis, conversas em redes sociais. Havia pelo menos 12 homens em cidades diferentes que afirmavam ter tido algum relacionamento sério com Eveline nos últimos 10 anos. 6 deles tinham sofrido perdas financeiras. 3 ainda acreditavam que ela era viúva até aquele momento. Quando perguntada na delegacia se queria prestar esclarecimentos, Eveline se manteve em silêncio. Pedia um advogado, mantinha o olhar baixo e se recusava a dar qualquer declaração oficial. Mas nas redes sociais, os rastros começaram a aparecer. Uma amiga de infância publicou: Eveline sempre teve esse lado misterioso. Quando a gente era adolescente, ela dizia que os pais tinham morrido, mas eles estavam vivos. Nunca entendi. Outros relatos surgiram. Ex-funcionários, colegas de faculdade, até um antigo vizinho que lembrava de uma moça que dizia que ia ser atriz e que gostava de inventar nomes falsos só por diversão. A verdade era cruel. Eveline nunca foi apenas uma vítima da vida, como dizia. Ela era a arquiteta de uma mentira gigante, construída com charme, disfarces e manipulação. O impacto nas vítimas, Carlos, ainda em estado de choque, deu uma entrevista chorando. Eu amava ela. Eu ia dar uma casa no campo, um cachorro, uma família. Ela dizia que queria isso. Não era verdade. Marcos se fechou. Disse que não queria falar com a imprensa, mas sua irmã, indignada, foi à televisão denunciar. Essa mulher destruiu meu irmão. Ele perdeu dinheiro, autoestima, confiança. Vai demorar anos para se recuperar. As vítimas começaram a se unir. Criaram um grupo de apoio virtual. Compartilhavam provas, histórias, datas. Descobriram sobreposições, situações semelhantes, padrões. Começaram a perceber que não estavam sozinhos e que o problema era muito maior do que pensavam. O Ministério Público entrou no caso. A imprensa começou a circular no interior. E em pouco tempo, São Domingos virou o palco de uma das maiores histórias de estelionato emocional dos últimos anos. Eveline foi presa preventivamente, acusada de bigamia, falsidade ideológica, estelionato e uso de documento falso. Mas mesmo presa, não dizia uma palavra. Apenas olhava pela janela da cela, como se ainda interpretasse o papel da mulher traída pelo destino. Mal sabiam os investigadores que, entre os papéis confiscados em sua casa, havia uma carta com uma nova identidade e uma passagem comprada para o exterior. A cela onde Eveline estava presa era simples, como todas as outras, mas ao contrário das demais detentas, ela parecia não ter pressa em sair. Não gritava, não chorava, não ligava para advogados a cada hora. Permanecia sentada, impecável, mesmo sem maquiagem, olhando pela pequena janela que dava para o pátio interno. Para o delegado Silveira, aquilo era mais um mistério. A maioria tenta se explicar, negar, chorar, mas ela não. Parece que já esperava por isso, comentou ele com o investigador Bruno, enquanto folheava as provas recolhidas. Foi então que encontraram o que ninguém esperava. Um cofre escondido sob o piso falso da lavanderia da casa onde ela morava com Carlos. Dentro, documentos, fotografias antigas, passaportes, joias e uma carta com um nome diferente, Isadora Lima Fraga. A caligrafia era dela, mas o conteúdo destoava da frieza que demonstrava até então. Se um dia eu for pega, não digam que fui apenas uma criminosa. Eu sobrevivi. Eu criei minha chance. Nunca tive família, nunca tive alguém. Aprendi a me virar.
e descobri que, no fundo, todos querem ser enganados por um pouco de amor. Era um manifesto, um retrato íntimo, quase um pedido de compreensão, mas também era uma confissão velada. Na sequência da carta, havia recortes de jornal sobre uma explosão num orfanato em 1998, em Santo Amaro, na Bahia. Entre os nomes dos sobreviventes, Isadora Lima Fraga, 9 anos, órfã, sem parentes vivos, levada para um abrigo do Estado. A origem do vazio, a revelação caiu como uma bomba. Jornalistas mergulharam nos arquivos antigos. Descobriram que Eveline, ou Isadora, como agora sabiam, havia sido criada em lares temporários, pulando de abrigo em abrigo, sempre com comportamento silencioso, reservado. Não causava problemas, mas também não criava vínculos. Com 17 anos, saiu do sistema e desapareceu. Foi nessa fase que provavelmente criou sua primeira identidade falsa, usando o nome de uma funcionária do abrigo que havia falecido meses antes. A partir daí, a trilha foi ficando cada vez mais difícil de seguir. A psicóloga forense Ana Valéria voltou à cena para ajudar a montar o quebra-cabeça psicológico. O que temos aqui não é apenas uma golpista comum. Estamos lidando com alguém que aprendeu a sobreviver, se reinventando. Ela não enganava apenas os outros, ela se reescrevia por completo. Segundo os laudos, Isadora, Eveline possuía traços de transtorno de personalidade narcisista e dissociativa leve. Alternava versões de si mesma como uma atriz muda de figurino. Mas, diferentemente de alguém com múltiplas personalidades involuntárias, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela seduzia não só pelo que mostrava, mas pelo que escondia, disse a psicóloga. Fragmentos do passado, no cofre, além da carta, estavam também fotos antigas com um homem desconhecido, em poses românticas, na beira de uma praia. No verso de uma das imagens, uma dedicatória, para Lina, com amor eterno. Raul. Quem era Raul? A investigação levou os agentes até Maceió. Lá, descobriram que Raul havia desaparecido em 2012. O caso fora arquivado como sumiço voluntário, sem indícios de crime. Mas o que chamou a atenção foi que Raul havia vendido uma pousada pouco antes de sumir e transferido o valor integral da venda para a conta de uma tal Lina Machado. Mais um nome da lista. E mais uma pista que sugeria que o passado de Discool. Eveline guardava muito mais do que relacionamentos paralelos. Havia também histórias que terminaram abruptamente. Raul nunca foi encontrado. A hipótese de que ele teria sido a primeira vítima mais grave começou a ganhar força, principalmente após a descoberta de que a pousada foi vendida por um valor muito abaixo do mercado, em uma transação feita às pressas. O Ministério Público, então, decidiu reabrir o caso Raul, agora ligado diretamente ao esquema de estelionato e possíveis crimes mais sérios. Silêncio estratégico. Na prisão, Eveline continuava em silêncio. Recebeu seu advogado, mas recusava-se a dar entrevistas. Ainda assim, seu caso estava em todas as manchetes. Virou pauta de talk shows, podcasts e canais no YouTube que destrinchavam a mente de estelionatários amorosos. Mas, curiosamente, entre as vozes da opinião pública começaram a surgir defensores. Alguns diziam que ela era vítima de um sistema que nunca cuidou dela, que havia encontrado uma forma de sobreviver à sua maneira. Outros a chamavam de anti-heroína contemporânea, comparando-a a personagens de séries de sucesso como Inventando Anna ou Dirty John. Essa romantização preocupava as autoridades. A promotora do caso, doutora Mirela Nunes, foi enfática. Não podemos confundir inteligência com impunidade. Essa mulher causou danos profundos, destruiu famílias, causou traumas reais. Ela não é uma vítima. Ela é uma predadora emocional. Enquanto isso, as vítimas continuavam a aparecer,
Com o avanço da repercussão, mais homens vieram à tona. Já eram 18, alguns com perdas pequenas, outros com prejuízos de centenas de milhares de reais. E o mais assustador, nenhum deles percebia que estava sendo enganado. O golpe que quase funcionou. Foi então que o detetive Bruno descobriu um detalhe importante. Uma passagem internacional havia sido comprada em nome de Camila F. Andrade, para embarque no dia 14 de março, 2 dias após sua prisão. A foto do passaporte? Eveline com peruca loira, olhos escuros e um novo sorriso. O destino? Portugal, ou seja, ela estava pronta para assumir. Começar tudo de novo. Provavelmente com um novo nome, nova história trágica, novo viúvo para sustentar seus contos. No computador apreendido, encontraram esboços de perfis falsos em redes sociais, com nomes diferentes, mas o mesmo padrão de fotos delicadas, legendas com frases de superação e vários contatos iniciados com homens solteiros em grupos de apoio a enlutados. Ela já estava pescando a próxima vítima. Foi nesse momento que o juiz responsável pelo caso determinou a prisão preventiva por tempo indeterminado, até que todos os desdobramentos fossem esclarecidos. A polícia agora trabalhava com a possibilidade de formação de quadrilha, já que havia indícios de que algumas contas bancárias usadas por Eveline estavam em nome de terceiros, inclusive de mulheres. Era possível que outras pessoas estivessem ajudando nos golpes, consciente ou inconscientemente. A entrevista esperada. Depois de 2 meses em silêncio, Eveline, ou Isadora, decidiu falar. Mas com uma condição: uma única entrevista, sem cortes e sem perguntas prévias. O escolhido foi o jornalista veterano Adalberto Machado, conhecido por seu estilo direto e ético. A entrevista foi gravada dentro da cadeia, sob forte esquema de segurança. No vídeo, ela aparece serena, com os cabelos presos e olhar fixo na câmera. As pessoas querem me ver como monstro, mas tudo que eu fiz foi sobreviver. Não sou pior do que homens que mentem para conquistar mulheres. Eu só fui mais eficiente, disse logo de início. Quando perguntada sobre as vítimas, ela hesitou por um momento. Eu nunca obriguei ninguém a me amar. Eu ofereci uma história e eles aceitaram. Eu dava o que eles queriam: romance, drama, atenção. Eles queriam ser heróis, salvadores. Eu fui o espelho. Sobre Raul, o homem desaparecido, ela apenas respondeu: alguns fantasmas preferem não ser encontrados. A entrevista viralizou em poucas horas, dividiu opiniões, criou debates e fez com que mais 2 vítimas entrassem em contato com a promotoria no dia seguinte. O processo ou julgamento de Eveline, ou Isadora, foi agendado para o mês seguinte. Os promotores reuniram mais de 20 testemunhas, além de laudos psicológicos, extratos bancários e depoimentos gravados. A defesa insistia na narrativa da infância traumática, da sobrevivência solitária, da ausência de intenção criminosa. Ela não é uma golpista fria, é uma mulher tentando preencher o buraco que o abandono deixou, declarou o advogado de defesa. Mas os promotores tinham outro discurso. A dor não dá licença para destruir a vida dos outros. Ela sabia o que fazia e fez porque dava certo. O país inteiro se preparava para assistir ao desfecho do caso mais intrigante dos últimos tempos. E mesmo com tudo vindo à tona, ainda havia perguntas sem resposta. Quem ajudava Eveline? Onde estava Raul? Quantas vítimas ainda nem sabiam que haviam sido enganadas? E o mais inquietante, se ela não tivesse sido pega, quanto tempo mais teria durado o golpe? A sala do tribunal estava lotada. Câmeras se revezavam entre os flashes nervosos da imprensa e os olhares atentos do público, que aguardava ansiosamente o início do julgamento de Eveline Silva, ou como agora era oficialmente identificada, Isadora Lima Fraga. Todos os assentos foram ocupados antes mesmo do juiz entrar.
O silêncio era tenso, quase cerimonial. Ela apareceu escoltada por 2 agentes. Vestia o uniforme bege da prisão feminina e manteve o rosto inexpressivo. Nem mesmo os olhares hostis das vítimas à sua frente a abalaram. Mas todos ali sabiam. Aquele seria o momento da verdade. O começo do fim. A promotora Mirella Nunes foi a primeira a falar. Ela caminhou com firmeza até o centro da sala, posicionou-se diante do júri e começou. Senhoras e senhores, o que temos aqui não é apenas uma mulher que enganou homens apaixonados. Estamos diante de uma estrategista emocional que usou o amor como arma, o luto como disfarce e a confiança como moeda de troca. Eveline não é vítima, é predadora. Um a um, os homens lesados pela ré subiram ao púlpito para contar suas versões. Havia dor, raiva, vergonha, mas principalmente a mesma pergunta em comum. Como eu não percebi antes? Carlos foi o último a depor. Eu estava casado com uma mulher que inventou ter perdido o marido, sendo que eu era esse marido. E pior, ela tinha outro. É difícil explicar a humilhação de ser enganado por alguém que dormia ao seu lado todas as noites. As palavras ecoaram com peso na sala. Alguns jurados balançaram a cabeça. Outros pareciam lutar contra a compaixão. A defesa tentou traçar uma linha de argumentação emocional. Reforçaram a infância traumática de Isadora, o abandono no orfanato, os lares abusivos, o histórico de sobrevivência e a suposta falta de oportunidades. O advogado falou com voz serena. Ela não escolheu ser assim. Foi o mundo que a ensinou. Tudo o que ela fez foi vestir personagens para ser amada. Mas naquele momento, o júri já parecia convencido. A reviravolta final foi então que, num movimento inesperado, a promotora pediu a palavra novamente. Ela caminhou até a bancada da defesa com uma expressão tensa e revelou um último documento que nem mesmo a imprensa conhecia. Senhor juiz, apresentamos aqui uma transferência bancária feita 2 meses antes da prisão da ré. Uma quantia de US$120 mil foi enviada para uma conta no exterior, em nome de Raul Martins, o homem que todos acreditávamos estar desaparecido ou morto. O murmúrio foi instantâneo. Raul estava vivo e recebendo dinheiro dela. O juiz exigiu silêncio imediato. Segundo investigações feitas nas últimas 48 horas, Raul reside atualmente em Lisboa, sob identidade falsa. Mas após cooperação com a polícia portuguesa, confirmamos. Ele está vivo e foi cúmplice de Eveline em ao menos 2 dos golpes. Eles atuavam juntos. A revelação mudou completamente o rumo do julgamento. A promotora continuou. A ré não é apenas uma manipuladora solitária. Ela fazia parte de uma rede e Raul era o primeiro elo. As vítimas, perplexas, trocaram olhares de indignação. Até os jornalistas estavam confusos. A mulher que todos viam como uma viúva falsa, agora também era uma cúmplice num golpe internacional. Eveline, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso sutil, quase imperceptível. Como quem pensa, até que enfim vocês entenderam. O veredito, depois de 3 dias de julgamento, dezenas de depoimentos e uma avalanche de provas, o júri retornou com o veredito. Culpada Eveline, ou Isadora. Foi condenada por estelionato qualificado, falsidade ideológica, associação criminosa, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. A pena, 22 anos de prisão em regime fechado, com possibilidade de progressão apenas após 2-3 cumpridos. Decisão foi aplaudida pelas vítimas. Para elas, era o encerramento de um ciclo de dor, vergonha e perda. Mas para a promotoria, a guerra estava apenas começando. Agora, com a descoberta da atuação de Raul e outros cúmplices, o caso se transformava numa operação internacional. Buscas foram iniciadas para localizar 3 outros suspeitos que teriam participado das fraudes. 2 deles mulheres.
possivelmente ex-companheiras de abrigo de Isadora. Uma nova lenda urbana. Mesmo condenada, Eveline continuava a ocupar os holofotes. Documentários começaram a ser produzidos. Livros foram anunciados. Canais de true crime dissecavam cada frase dita por ela na entrevista dada antes do julgamento. As redes sociais se dividiram entre quem a via como vilã e quem a chamava de ícone da vingança emocional feminina. As autoridades alertaram sobre o perigo de transformar golpistas em celebridades. Mas era tarde demais. O nome Eveline Silva já estava imortalizado como uma das maiores farsantes da história brasileira. E mesmo atrás das grades, ela continuava recebendo cartas. Cartas de homens apaixonados, mulheres admiradas, pessoas querendo entender sua mente e até propostas de casamento. Epílogo. Cicatrizes. Carlos tentou recomeçar. Mudou-se para o interior de Minas, deixou as redes sociais e passou a dar palestras sobre relacionamentos tóxicos e golpes afetivos. Ainda carregava a mágoa, mas também a vontade de ajudar outros a não passarem pelo mesmo. Henrique, o segundo marido, escreveu um livro sobre sua experiência. A Viúva que Me Amava, que rapidamente virou best-seller. Ele também passou a se dedicar ao acolhimento de vítimas de estelionato emocional. Outros seguiram caminhos diversos. Alguns se isolaram, outros procuraram ajuda psicológica. Mas todos eles sabiam que, mesmo com a condenação de Eveline, as marcas daquele golpe levariam muito tempo para desaparecer. A promotora Mirella declarou em entrevista: "O amor é cego, sim, mas o golpe, esse é sempre meticulosamente planejado." E a história de Eveline deixou um alerta para todos. Nem sempre quem chora perdeu alguém, e nem sempre quem pede ajuda quer ser salvo. Atenção! Se você achou essa história inacreditável, saiba que, infelizmente, ela é mais comum do que parece. Todos os dias, centenas de pessoas caem em golpes emocionais pela internet e muitas nem percebem. Se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por isso, compartilhe sua história aqui nos comentários. Ela pode ajudar outras pessoas a abrir os olhos. Não se esqueça de se inscrever no canal Caiu no Golpe, deixar seu like se esse vídeo te impactou e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Aqui no Caiu no Golpe, a gente conta o que muitos escondem, porque a verdade dói, mas liberta.